Quais métodos hoje estão à disposição para que as pessoas consigam então ir diminuindo? Eu não sou perito no assunto, mas já vi propagandas, algumas ocasiões até pare de fumar fumando, eu já ouvi essa expressão, não é? Então, suas palavras agora, o que está à disposição do fumante que deseja diminuir e parar? Isso já está bastante avançado. Existem diversos... Em todos os estados brasileiros você tem grupos que foram treinados inicialmente pelo Ministério da Saúde, depois pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. No Rio, por exemplo, a gente já está indo para 150 unidades públicas de saúde que trabalham esse tema. Então, a primeira questão é a pessoa querer ir buscar essa ajuda. A gente sabe que só 3% das pessoas para de fumar sem ajuda profissional. Em querendo buscar, é legal que ela faça um trabalho em grupo. O grupo ajuda muito, a experiência de um serve para o outro. O que deu errado para um pode ajudar o outro a não dar errado, o que deu certo, idem. Quando você recai, quando você tem uma dificuldade, o grupo empurra. Uma outra questão é você trabalhar o comportamento, a mudança do comportamento das pessoas, porque além de ser uma dependência, também tem uma série de hábitos envolvidos. Então é preciso que você aprenda a ir ao banheiro fazer as suas necessidades sem fumar, a tomar café e não fumar depois, a fazer as suas refeições e não precisar fumar depois da refeição, a comer doce, por exemplo, sofrer um revés na vida, uma notícia ruim e não precisar do cigarro, uma notícia boa e não precisar do cigarro, porque é uma das dificuldades do fumo. Ele está envolvido na vida da pessoa em várias maneiras. E além da questão de trabalhar o comportamento, de fazer a questão do grupo, você tem hoje instrumentos do ponto de vista farmacológico para ajudar. Um deles, o mais simples, vamos dizer, já que ele não tem nicotina e sofre por isso e volta a fumar porque não tem nicotina, você oferta a ele nicotina sob algumas formas. No Brasil, adesivo de nicotina ou uma goma de mascar específica com nicotina dentro. Uma outra forma é um tipo especial de antidepressivo, a bupropiona, que ela de uma certa maneira substitui, engana o cérebro, que ao receber a bupropiona, ela produz determinadas substâncias do mesmo jeito que ele produzia quando recebia nicotina. E por último, a outra substância mais recente, tem 2 anos no Brasil, 3, que é a vareniclina, que é também específico para o fumante. Ela foi, ao contrário da bupropiona, essa foi criada especificamente para o fumante. Tá vendo só? Estamos aprendendo um pouco hoje e ensinando, claro, as pessoas em casa para libertar, sair, diminuir ou até orientar outras pessoas, quem sabe no seu familiar, quem sabe sua esposa, porque inevitavelmente, né, dá o cheiro no cabelo, inevitavelmente dá o cheiro na roupa. É certo que alguns adolescentes estão muito avançadinhos de inteligente, pega ali uma bala muito forte e pega um perfume, tenta, mas você percebe que a pessoa há pouco fumou ou coisa do tipo. Mas a respeito do fumante passivo, muito se ouve, porque a pessoa que fuma ainda tem pelo menos aquele filtro e tal. Eu não tenho linguajar técnico, por favor, se eu estiver falando errado, me corrija. Mas e aquele que está ali por perto acaba sendo um fumante passivo? O que a gente faz nesses casos? A gente pede licença? O que a gente faz? Olha só, o ideal é que a lei proteja o fumante passivo, né? Antigamente era o fumante mesmo que tinha ou não, o fumante passivo que se indispunha ou não com o fumante ativo. Às vezes ele até optava por não se expor, para não gerar um desconforto. Aliás, o termo fumante passivo é um termo assim que eu não gosto muito de usar, porque muitos fumantes involuntários não eram passivos. Passividade dá assim a impressão de que alguém que, a fumaça vem e eu não reajo, né? Na verdade, ele é um fumante involuntário, ele não está querendo fumar, né? E muitas vezes de passivo não tinha nada. Para nós do movimento contra o fumo é importantíssima a conscientização do fumante passivo. Primeiro porque no mundo a gente tem hoje 1 bilhão e 300 milhões de fumantes ativos. Nossa. E 2 bilhões e meio de fumantes passivos ou involuntários ou fumantes de segunda mão também, como se chama.
Então, uma das coisas que a gente faz no nosso trabalho é tentar justamente conscientizar o fumante passivo ou involuntário dos riscos envolvidos em receber uma fumaça que ele não produziu e que ele não pediu para consumir. Porque tem uma coisa assim, que eu considero grave nesse sentido, é porque às vezes a pessoa que fuma não tem tendência a uma determinada doença. E ele fuma a vida inteira e não tem, por exemplo, o câncer de pulmão, que é o mais associado ao tabagismo. Mas às vezes a fumante involuntária, a esposa dele, tem uma tendência genética ao câncer de pulmão e vai desenvolver o câncer de pulmão pelo cigarro do marido, ou vice-versa, porque o marido não tem a tendência, mas ela tem. E quando a pessoa tem a tendência, não precisa consumir um maço ou 2 para desenvolver a doença, basta consumir 5 cigarros por dia, que é, em média, o que o fumante involuntário consome quando convive com o fumante ativo. Entre 5 e 10 cigarros por dia, sem ter fumado nenhum a vida inteira. Ativamente. Por sinal, eu também aqui acrescento, na segunda etapa do programa, no dia de hoje, receberemos uma pessoa que viveu há 39 anos, enredada no mundo dos vícios, falando em tabagismo, e vem conseguindo superar. Eu considero, eu não sei se dentro da ótica aqui do tabaco, se 39 anos é muito tempo. É muito tempo, doutor? 1 ano já é muito tempo. então eu estou certo. 39 anos. Receberei já a Leonora Maria de Holanda. Isso aí é daqui a pouquinho. Mas ainda tem outras perguntas. Eu estou fazendo aqui o papel das pessoas em casa que têm dúvidas diversas. E é aquela famosa questão do vício gritar. Daquilo, eu estou parando, e agora eu quero mais. É a síndrome de abstinência, o termo certo, eu estava até localizando. Acontece, costuma acontecer, em alguns casos não acontece, depende do organismo, como é isso? Na maioria das pessoas acontece. Em nenhuma pessoa acontece da mesma forma que a outra. Se a gente tem 1 bilhão e 300 milhões de fumantes, são todos diferentes uns dos outros. Uma regra nem sempre serve para o outro. Mas os sintomas mais comuns da síndrome de abstinência, o primeiro, inclusive, é o mais curioso, porque o primeiro sinal, você está sem nicotina, é a vontade de ter nicotina. Isso acontece com todos os fumantes, todos os dias, desde que eles começaram a fumar o primeiro cigarro. Só que como eles resolvem isso? Fumando de novo. Então ele não sente o segundo, nem o terceiro, nem o quarto sinal da síndrome de abstinência, porque já o primeiro, no dia seguinte que ele acordou, sentiu a síndrome de abstinência, ele acende um cigarro. Então, na verdade, o fumante sente a abstinência desde o primeiro cigarro lá na adolescência. O segundo sintoma, ele cursa com a inquietude, uma irritação. Ele está com vontade de fumar e ele está inquieto e está irritado. Da irritação ele pode passar para 2 caminhos, ou para uma certa agressividade, ele começa a responder àquela irritação de uma forma agressiva, ou então ele inverte e fica mais para o depressivo, mais para o triste. E aí, enfim, aí vem um terceiro sintoma, que aí varia um pouco, mas pode ser a insônia, pode ser o aumento do apetite, isso tudo a gente considera que faz parte da síndrome. Uma outra situação que acontece também é voltada para o nosso psique na questão neurológica. Então tem pessoas que dizem que o cérebro cresceu, ou que estão pisando em nuvens, ou que não conseguem concatenar as ideias direito, ou estão com a memória meio falha. Só que acontece que algumas pessoas isso acontece tudo de uma vez. A pessoa, nas primeiras 24 horas sem a nicotina, sente tudo isso de uma vez. Nossa. A ponto de que alguns cônjuges chegam até a comprar cigarro para o parceiro ou para a parceira, para ver se aplaca aquilo tudo que ela está sentindo, porque aquilo começa a vir num crescente. E a pessoa começa a ser agressivo, a xingar as pessoas, a discutir nas ruas. Tem pacientes meus que se buzinam, já me contaram, relataram, que se buzinassem atrás do carro dele, largava o carro no meio do trânsito e ia tirar satisfação com o sujeito, um dia de fúria por causa da falta da nicotina. Então, a gente não engana ninguém. Parar de fumar é um processo, muitas vezes um processo complexo, doloroso, mas quando a alegria das pessoas quando vence, não sei se a Leonor vai conseguir te passar isso, mas você percebe claramente que
A pessoa que vence, ela venceu tudo aquilo que a gente disse que era difícil, complexo, que é síndrome de abstinência. A pessoa é outra pessoa, se sente vitoriosa, é uma conquista. E às vezes esse pequeno sofrimento, o grande para alguns, que a pessoa tem no início, pode servir de alicerce para ela não recair. Então, por exemplo, nos nossos grupos que a gente faz aconselhamento, dificilmente as pessoas recaem, porque elas lembram do que elas tiveram que vivenciar para vencer o vício e elas não querem passar por aquilo de novo. E essas pessoas, em geral, que sofreram um pouco para parar de fumar, são muito tolerantes com as outras. É muito interessante. Elas ajudam muito as outras e compreendem melhor as outras pessoas. Doutor, assim como existe o AA, os Alcoólicos Anônimos, existe algo relacionado também ao tabaco? Algum tipo de reunião, um ajuda o outro? A metodologia isso? Deles, que é uma metodologia muito interessante, ela se expandiu, né, para o FA, que é o Fumantes Anônimos, para o NA, que é o Narcóticos Anônimos, e tem o JA também, que é os Jogadores Anônimos. Eles trabalham muito na linha da abstinência total. Existem outras linhas, por exemplo, de redução de danos, que faz com que você faça isso de uma forma reduzida, com menos abrupta. Mas, de qualquer forma, hoje, o que a metodologia que a gente tem disponível é juntando parte da experiência do AA, do grupo, do aconselhamento, e com o que a farmacologia, o que com a indústria farmacêutica tornou possível da gente utilizar. Pois bem, estou conversando e, por sinal, já estamos nos momentos finais, doutor Alexandre Milagres, falando aí principalmente da questão do tabaco, que eu acredito aí, qual é o dado? 1 milhão e... 300 milhões. 1 bilhão e 300 milhões Isso. de pessoas envolvidas ou viciadas, de algum modo, ao tabaco. É muita coisa. Doutor, eu agradeço aqui sua participação, a produção está me avisando que já estamos nos minutos finais, eu agradeço sua disposição, sua explicação, certamente enriquece aí o nosso público. Isso. E aproveite e deixo, de algum modo, o senhor deixar o seu contato, tem algum contato, quer deixar contato, para que as pessoas talvez estão vivendo problemas e quer tirar dúvidas, como faz para falar contigo? Pelo meu site, você pode acessar, eu tenho um livro eletrônico na internet, que é o www.cigarro.med, de medicina, med.br. E o nosso telefone de contato é o 2441-1095, que é o do Hospital de Curicica, onde eu tenho um programa para ajudar os fumantes. Que bom, obrigado pela sua presença.